seu lar através desta mensagem. Estamos aqui com o nosso compromisso da leitura diária, até chegar no final com o testemunho da manifestação e da intervenção do Senhor. Hoje é o capítulo de número 20. O título é A Desagregação Afinal. O pensamento sem as emoções para nos orientar, o raciocínio não tem princípios nem poder. Robert Solomon. Não sei se vocês perceberam, mas o tempo todo o tema do livro trata-se de uma desagregação familiar. A fuga daquele domínio das pessoas que tinham aquela autoridade extravagante de antigamente. A nossa geração foi uma geração que lutou muito, uma geração que foi obediente a pai e mãe, pedia bênção para o pai, bênção para a mãe, mesmo porque era obrigado a pedir. Se não pedisse, podia até apanhar. Mas assim, era uma obediência irrestrita, era um respeito fora do comum. E sabe de uma coisa? Eu penso sinceramente que tudo que é demais sobra. Tudo que é exagerado não agrada a Deus. Então, pessoas como eu, nós pensamos em mudar algumas coisas no trato familiar. Dar mais liberdade para os filhos, ter mais intimidade com eles. E aí é um pouco difícil. Quando eu cheguei na adolescência, muitas vezes, quando meus filhos chegaram na adolescência, muitas vezes eu ia para o quarto falar com Deus, eu chorava, eu falava, Senhor, eu não estou sabendo criar meus filhos, eu não sei o que fazer, porque se eu sou rígido demais, eles vão ter raiva de mim, se eu soltar a mão, eles vão virar bandido, eu não quero criar malandro, Senhor. Eu não sei o que fazer, eu não sei a hora de agir, não sei como ser rígido, como ser amoroso, eu não sei como fazer. É difícil. Meus filhos mais velhos sempre foram muito rebeldes, aquela natureza rebelde, difícil, não aceitava a autoridade, enfrentava. E eu não sabia o que eu deveria fazer, mas eu pensei, se eu não pudesse ser amigo dos meus filhos, então eu quero ser ao menos pai. Pai eu tenho que ser, eu não posso perder meus filhos. Endureci realmente muitas vezes, e às vezes abrandava, e eu sei que muita gente afrouxou demais a corda, porque os pais foram rígidos, eles quiseram dar muita liberdade para os filhos e criaram malandros e perderam os filhos. Então acho que tudo tem que ter um meio termo, a gente precisa aprender a ter discernimento, não pode exigir respeito demais, não pode soltar a corda de uma vez também, precisa ensinar eles que eles têm que ter respeito e que esse respeito tem que ser conquistado e oferecido por amor. Nós não podemos deixar nossos filhos à vontade de fazer o que quer. Não, você pode fazer o que você quiser porque eu não pude, eu não tive essa liberdade, mas você tem, vai fazer o que você quer. E aí a coisa pega. Um dia desses, falando com meu filho mais velho, que completou 38 anos, agora dia 11, eu disse para ele, eu não sei se eu fui um pai muito rígido. Ele disse, pai, se você foi rígido e nós viramos o que nós viramos, imagina se você não fosse. Ainda bem que você corrigiu quando precisou, porque hoje nós somos pessoas de bem, nós somos pessoas de respeito, porque você soube nos ensinar assim. Isso me trouxe bastante conforto. Sabe, chegar no fim da vida agora e pensar, meu Deus, eu fracassei na missão de criar meus filhos, então quem sou eu como evangelista? Como é que eu saio para pregar o evangelho se eu não dei conta de criar meus filhos? Se eu não dei conta de ensinar para eles o que era certo, a ser pessoas de bem, homens de bem, mulheres de bem? Graças a Deus, né? Eu consegui sim, com a ajuda de Deus, porque eu pedi essa ajuda também. Muita gente se sente perdido e não vai buscar a ajuda de Deus. Aqui nós tínhamos essa luta para desagregar aquela família, porque era um jugo pesado, onde meu pai mantinha a gente a todo custo. E a intenção podia ser boa, mas os resultados não eram esses, né? Tanto é que os filhos que ele mais bajulou são os que mais deixaram ele na mão quando precisou. Vamos para a leitura do capítulo 20, então. Um poderoso despertamento bíblico varria a Barra do Agudo naqueles dias, mas ele estava alheio àquilo tudo porque os seus objetivos eram sempre a sua prioridade e religião não estava mais entre esses objetivos. Ele era alguém que queria ser feliz, apenas isso. E não se importaria com pregações de crentes que queriam esvaziar as igrejas dos outros para encher as suas.
Foi no meio desse clima que ele ficou sabendo que seu irmão Miguel havia se convertido ao Evangelho. Ah, e essa não, um irmão crente mesmo, ninguém merece. Já não bastam os amigos pular na água que me enchem a toda hora, e o nosso pai, como ele vai reagir? Isso vai ser um tapa na cara dele. Como ele havia imaginado, aconteceu. Uma noite, quando se preparava para jantar, seu pai adentrou pela porta de sua casa. Pai, o senhor por aqui? Vem jantar com a gente? Não, eu já jantei, só vim dar uma voltinha. Dorival comia calado enquanto a pequenina Glaucia fazia a festa com ele e o Juninho, que havia nascido há algum tempo. A Cidinha, sentada ao seu lado, cuidava das crianças enquanto comia também. Um minutinho de silêncio. Dorival começava a contar mentalmente. 1, 2, 3. Você está sabendo que o seu irmão Miguel está frequentando a igreja dos crentes? Eu sabia. Não, pai, não sabia não. Está? Acha que tem cabimento ele fazer isso comigo? Depois de ter sido até seminarista, me aparece com essa de ser crente? Ah, mas ele não está fazendo nada demais, pai. Deixa eu seguir o caminho que ele quiser, depois ele volta. Como não está fazendo nada demais? Então é pouco desprezar tudo que lhe ensinei? Pois se ele acha que sabe mais do que eu para me desprezar, então ele vai enfrentar o meu desprezo também. Já o mandei caçar um rumo. Não quero pregadores morando no fundo da minha casa. Mas ele ganha tão pouco, se for pagar aluguel, ele vai passar necessidade. Isso é problema dele. Se quiser depender de mim, tem que fazer o que eu mando. Não sei se concordo com isso não. Ele já é casado, já tem a vida dele, e não podemos ficar ditando o que ele deve ou não fazer. Mas eu sou o pai dele, ele tem que me respeitar. Além disso, sua mãe não vai ficar nada bem vendo receber visitas dos irmãos no fundo da nossa casa. Se você não sabe, a mulher dele é quem deve ter feito a cabeça dele, porque é ela quem vivia dizendo que não acreditava em benzedores e outras coisas do tipo. Cada um tem um jeito de pensar, eu acho que isso não está certo, mas enfim. Por acaso você também não está a fim de seguir aqueles doentes, não é? Porque se estiver, saiba que você terá o mesmo destino que ele. Eu, hein? Termina aqui. Oh, Senhor, coitado do meu pai. Ele era tão ignorante. Foi tão difícil ganhar ele, meus irmãos, foi tão difícil. Foram 9 anos de oração, jejum e voto. Eu tive que fazer um voto. Quanto mais orava, mais o coração dele endurecia. Menos ele ouvia, mais ele brigava. Meu pai era muito complicado. Então, quando eu vi que não ia conseguir nada daquele jeito, eu mudei minha estratégia. Eu fiz um voto. Eu comia muito carne de porco, gostava muito. Então, eu fiz um voto. Falei, Senhor, no dia que eu ver meus pais descendo as águas do abismo, eu nunca mais ponho nada que vem do porco na minha boca. E isso aconteceu no ano de 92. No ano de 92. E engraçado que de lá pra cá eu perdi gosto pela carne de porco. Eu gosto mais de carne branca agora. É frango, é peixe. Interessante. A gente faz um voto e às vezes é sacrificado cumprir o voto, mas o Senhor vem e ajuda a gente. Ele dá uma mãozinha. A gente não fica sozinho. Jesus nunca vai te deixar sozinho no barco. Se você tiver com ele, se esforçar para ser fiel, pode ter certeza que ele vai te dar toda a força necessária, todos os recursos para você conseguir cumprir o seu voto, para ser abençoado, se você for fiel, porque ele é fiel. Bom, eu vou parando por aqui. Amanhã eu vou chegar muito tarde e não vai ter tempo para leitura. Eu vou chegar muito cansado também. Mas na quinta-feira, se Deus quiser, eu volto com o capítulo 21, com o título Meu Depoimento. Um forte abraço a todos. Deus abençoe você, sua família, o Brasil, e fiquem com Deus.